Olá, eu sou Leonardo Tamarte, escritor e realizador audiovisual. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Entre Páginas e Prateleiras, um canal destinado a resenhas e críticas sobre literatura, sobre sobre vários, tipos de literatura, sobre vários gêneros distintos. Todos eu tento abordar um pouco aqui, né? Então, dessa vez eu vou falar sobre um livro, que é esse livro daqui, Como Funciona a Ficção, escrito por James Wood. Tem uma edição aqui da SESI São Paulo, editora, que é um livro que eu não dava muito por ele. Eu comprei assim, só porque estava na Amazon, achei que... Comprei numa leva, estava comprando uns livros sobre escrita, sobre como funciona a escrita, sobre como escrever, sobre oficinas de criação, de escrita criativa, sobre coisas assim, né? Aí eu vi esse livro e resolvi comprar. Não esperava muito por ele, tanto é que resolvi ler logo. Achei que seria uma leitura muito leve, mas eu estava completamente enganado. Esse livro aqui é uma coisa impressionante, é uma obra-prima mesmo. Eu diria até que está no nível da obra O que é o Cinema, que não está aqui agora, comigo tá ali em cima. O que é o Cinema, do André Bazin. O que o André Bazin faz com relação ao cinema, né? Ou seja, escrevendo um livro que trata de obras cinematográficas, ao mesmo tempo que desenvolve teoria cinematográfica sobre o cinema, né? Eu acho que esse escritor aqui, James Wood, faz o mesmo, né? Ele não analisa obras específicas, mas ele trata de teorias de cinema, de teorias da literatura, e citando filmes, ou citando obras, citando romances, contos e tudo mais, né? Ele tem um repertório gigantesco, assim, dá pra ver que é um grande crítico, e assim, essa obra se equipara, sem dúvida, ao que o André Bazin fez para o cinema, com o livro Qu'est-ce que le cinéma, né? O que é o cinema. Aqui James Wood faz para a literatura, né? Com a obra Como Funciona a Ficção. Eu fiquei realmente impressionado com esse livro. Espero que essa resenha demonstre isso, né? Então é isso. Vamos começar. Muito bem. Como Funciona a Ficção é uma obra do crítico inglês James Wood, publicada em 2008, e que explora as nuances e técnicas essenciais da arte da ficção. É um livro de crítica literária moderna que analisa aspectos fundamentais da literatura, como o desenvolvimento de personagens, a escolha do narrador, o uso de metáforas, a verossimilhança na prosa realista e a capacidade do texto ficcional de gerar empatia no leitor. Desde seu lançamento, o livro se estabeleceu como uma referência para escritores, críticos e leitores que quiseram compreender os mecanismos internos da ficção. E como um dos críticos literários mais respeitados atualmente, James Wood é conhecido por sua habilidade em combinar uma análise técnica precisa com uma apreciação profunda da literatura como arte. Esse livro, em particular, tem sido elogiado por sua clareza, profundidade e capacidade de tornar acessíveis a um público amplo muitos conceitos literários complexos. Como Funciona a Ficção é um livro que explora os elementos fundamentais que constituem uma obra de ficção. James Wood divide o livro em várias seções, cada uma dedicada a um aspecto crucial da narrativa. O autor aborda a representação da realidade, ou seja, da mímese de Aristóteles, e o estilo, recorrendo principalmente à obra de Flaubert. Ele dedica um capítulo inteiro a Gustave Flaubert, destacando sua influência na narrativa moderna, como o pai da literatura moderna. Ou seja, tudo começa com Flaubert, que estabeleceu os fundamentos da narrativa realista moderna, né?
Woody analisa como Flaubert revolucionou a literatura com seu estilo detalhista e preciso. A influência de Flaubert a influência de Flaubert é tão profunda que se tornou quase invisível. Ele argumenta que Flaubert foi o pioneiro no uso do discurso indireto livre, uma técnica que permite ao narrador entrar e sair da consciência dos personagens sem transições explícitas, criando uma narrativa mais fluida e psicológica. Flaubert introduziu uma prosa que realça detalhes expressivos e brilhantes, privilegiando um alto grau de percepção visual sem os julgamentos morais ou científicos comuns nos romances do século XVIII. James Wood também explora o conceito de flaneur, que é o observador urbano que vaga pelas ruas, absorvendo e refletindo sobre a vida ao seu redor. Wood examina como Flaubert incorporou essa figura em suas obras, utilizando o flaneur como uma metáfora para o próprio ato de escrever ficção. E ele discute como essa perspectiva de observador influenciou a forma como os personagens e cenários são apresentados. James Wood examina como ele examina outros elementos estruturais que contribuem para a estética do romance, com foco especial na posição do narrador e do ponto de vista da ficção. Ele aborda diferentes tipos de narradores, primeira pessoa, terceira pessoa, onisciente e limitada, e como a escolha do ponto de vista influencia a narrativa. Wood discute como os narradores podem moldar a percepção do leitor, criar intimidade com os personagens ou manter uma distância crítica. Só que um dos pontos centrais da análise de Wood é o discurso indireto livre, um estilo de narração em terceira pessoa que permite ao leitor ver e imaginar a história através dos olhos e pensamentos dos personagens, sem a interferência de um narrador onisciente. Wood oferece vários exemplos desse estilo e analisa com precisão um trecho do romance intitulado Pelos Olhos de Maisie, de Henry James. Ele aponta um dilema inerente a esse modo de narrar, né? Que é o equilíbrio entre o autor querer impor seu estilo pessoal e a narrativa focar na maneira de falar dos personagens. Já se tratando de personagens, assim como em Aspectos do Romance, que é um livro de 1927, de Edward Morgan Foster, James Wood se aprofunda nas categorias, ampliando, na verdade, e enriquecendo as classificações de personagens, tanto os planos quanto os esféricos, propostas por Foster, né, na obra Aspectos do Romance. Então, Wood argumenta que os personagens convincentes são essenciais para uma boa ficção e discute técnicas que autores usam para criar personagens tridimensionais e realistas, incluindo a apresentação de pensamentos e sentimentos internos. Wood analisa como os personagens podem ser tanto produtos de sua época quanto reflexões universais da condição humana. Wood também oferece uma visão geral de como a representação da consciência evoluiu na literatura. Ele traça a progressão desde as primeiras narrativas que apresentavam personagens mais simples e externos até a ficção moderna e contemporânea, onde a exploração da mente e da subjetividade dos personagens se tornou central. Em uma das seções mais filosóficas do livro, o autor também trata da capacidade da ficção de gerar empatia nos leitores e discute a dialética da ficção,
abordando a tensão entre realidade e invenção da narrativa. Invenção na narrativa, né? Melhor dizendo. Ele discute como os autores equilibram esses elementos, criam personagens e situações que permitem aos leitores se conectar emocionalmente e entender diferentes perspectivas. Argumenta ainda que a complexidade dos personagens e suas circunstâncias é crucial para fomentar essa empatia e criar histórias que ressoam com os leitores. Wood explora também a arte do diálogo na ficção. Ele discute como os diálogos podem revelar um caráter específico, avançar a trama e estabelecer o tom da narrativa. Analisa técnicas para escrever diálogos naturais e convincentes, destacando a importância de capturar a cadência e o ritmo da fala real. Explora ainda o uso da ironia e da comédia como quebra de expectativa, né, na ficção, né, mostrando como esses elementos podem enriquecer a narrativa e oferecer ideias profundas sobre os personagens e temas. Wood também examina o uso da linguagem na ficção, apontando como as escolhas estilísticas dos autores influenciam a narrativa. Ele oferece uma análise detalhada da prosa e do estilo de diferentes autores, ressaltando como as escolhas estilísticas influenciam a experiência de leitura. Analisa exemplos de diferentes estilos de escrita e como a linguagem pode ser usada para criar uma atmosfera, desenvolver personagens e avançar a trama. O autor ainda discute a importância de uma prosa clara e precisa, além do impacto das escolhas linguísticas na leitura, usando exemplos de escritores como Kafka, Nabokov e o próprio Flaubert para ilustrar sua perspectiva. E Wood conclui com uma reflexão sobre a relação entre a verdade, a convenção e o realismo na ficção. Dedica uma seção significativa à importância dos detalhes e do realismo. Ele diverge de Butler, que no seu ensaio intitulado O Efeito do Real, critica o uso de detalhes irrelevantes que apenas criam uma ilusão referencial. Wood argumenta que os detalhes geralmente têm um uso funcional ou simbólico e mesmo quando parecem inexplicáveis, contribuem para a irrelevância da própria realidade. Ele explica como os detalhes específicos podem tornar uma história mais vívida e crível, e como o realismo pode ser alcançado através de uma observação cuidadosa do mundo real. Ou seja, defende que o detalhe é essencial para o realismo, produzindo um efeito convincente e verdadeiro, bem mais que uma simples verossimilhança ou referência. E ele analisa exemplos de diversos autores que utilizam os detalhes de forma magistral para enriquecer suas narrativas e criar um senso de realismo. Para Wood, a tarefa do escritor é persuadir o leitor de que o que lemos poderia ter acontecido, onde a plausibilidade e a coerência interna da narrativa se tornam mais importantes que a exatidão referencial. Argumenta também que a ficção, embora seja uma forma de invenção, busca uma verdade mais profunda sobre a condição humana e discute como os autores equilibram a necessidade de aderir a convenções literárias com o desejo de representar o mundo de maneira realista e significativa. A defesa de Wood da ficção realista é tanto convincente quanto necessária. Seus argumentos convergem para a compreensão da forma do romance realista,
um gênero que, apesar de ser uma convenção, é resistiu ao tempo. E como afirma um crítico citado pelo próprio Wood, né, abre aspas, a ficção não nos pede para acreditar nas coisas no sentido filosófico, e sim para imaginá-las no sentido artístico. Fecha aspas. Então, nesta obra, James Wood, com a sua erudição e paixão pela literatura, oferece uma análise que é tanto teórica quanto inspiradora. Ele não apenas disseca os componentes da ficção, mas também celebra a arte de contar histórias. Desde sua publicação, o livro é frequentemente citado em cursos de escrita criativa e literatura e tem ajudado muitos a apreciar a complexidade e a beleza da ficção. A obra de Wood destaca a importância da crítica literária no entendimento e na apreciação da literatura, reafirmando o papel vital dos críticos como mediadores entre os textos e os seus leitores. Em resumo, como funciona a ficção é uma obra perspicaz e repleta de percepções que ilumina a complexidade e a arte da narrativa ficcional. É uma leitura indispensável para escritores, críticos e todos aqueles interessados na mecânica e na magia da criação literária. É isso que eu tinha para dizer sobre essa obra maravilhosa, Como Funciona a Ficção, do James Wood. Foi o último livro que eu li até agora, né? Estava ali guardado, estava lendo aos poucos, demorei para lê-lo, justamente por isso, porque eu me surpreendi. Eu achei que seria uma leitura assim, rápida, e por isso que eu coloquei na frente de outros livros que eu estava querendo ler. Mas quando eu comecei, já nas primeiras páginas eu vi que não ia terminar tão rápido não, porque o livro é denso, né? Você lê um capítulo de meia página, tem capítulos subcapítulos, né, de meia página, que você ficar uma hora nesse subcapítulo aqui de meia página, refletindo, né, pensando 1 milhão de coisas sobre ele. Então fica a recomendação, mais que recomendação, vale muito do que muitas obras que tem por aí sobre a escrita, porque aqui é avançado, né, uma leitura mais avançada, claro. Se você está começando a entender a escrita, né, acho que não vale a pena pegar esse livro de cara, você não vai gostar. É bom pegar algo mais simples, né, como a obra do Robert McKee, né, o Story, né, que é uma obra, que é um livro de escrita criativa para roteiristas, mas também serve para escritores. Aqui está mais no campo da teoria mesmo, então é algo mais avançado, a teoria literária. Então era isso que eu tinha para dizer. Obrigado você que chegou até aqui. Se gostou do vídeo, dê like no vídeo, né? Compartilha o vídeo e compartilha também o canal, né? Tem pessoas que se interessam por literatura, e aqui nesse canal você vai encontrar, essa pessoa pode encontrar vários vídeos, né, e sobre vários livros diferentes, e pode ter algum livro que ela se interesse. Então pode ter algum vídeo a respeito de algum livro que ela se interesse. Então vale a pena compartilhar o canal e pedir para uma pessoa se inscrever. Por que não? Se inscreve você também, né, se não está inscrito. E dê uma olhada no meu blog, que é leonardotamarte.com.br. Lá eu escrevo artigos, eu escrevo críticas literárias, quer dizer, críticas sobre cinema, né? E tem também os vídeos, né, de resenha literária, que são esses que eu estou fazendo aqui agora. Eu deixo alguns disponíveis por lá. Você também vai encontrar meu catálogo de filmes, né? Eu sou realizador audiovisual. Vai encontrar alguns filmes que eu já realizei em curta-metragem. Está tudo disponível no YouTube, mas no canal você encontra ele catalogado com data, com sinopse, com todas as informações, né, ficha técnica, fotografias, tudo mais, né, cartazes, roteiros, bastidores, tudo, né, tudo lá. Então é melhor você entrar pelo site
E também nesse meu blog você vai encontrar também, ter acesso aos meus livros, né? Através da Amazon. Tem uma aba lá, livros. Você vai ter acesso, que vai direcionar para um link da Amazon, onde você poderá encontrar meus livros e adquiri-los. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até aqui. A gente se vê na próxima semana com mais uma resenha literária. Até semana que vem.